Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 5, janeiro 1862, volume 1, primeira parte. Ensaio de interpretação da doutrina dos anjos decaídos. A questão das origens tem sempre o condão de despertar a curiosidade, e sob tal ponto de vista, aquilo que se refere ao homem a desperta tanto mais quanto é impossível a toda criatura sensata aceitar ao pé da letra o relato bíblico, bem como deixar de nele ver uma dessas alegorias em que é pródigo o estilo oriental. Aliás, a ciência vem fornecer-lhe a prova ao demonstrar, pelos meios menos contestáveis, a impossibilidade material da formação do globo em 6 dias de 24 horas. Ante a evidência dos fatos escritos em caracteres irrecusáveis nas camadas geológicas, teve a Igreja que se submeter à opinião dos sábios e concordar com eles que os 6 dias da criação representam períodos de uma extensão indeterminada, como ela fez outrora em relação ao movimento da Terra. Se, pois, é o texto bíblico susceptível de interpretação sobre esse ponto capital, também poderá sê-lo em relação a outros pontos, notadamente sobre a época do aparecimento do homem, a sua origem e o sentido que deve ser emprestado à qualificação de anjos decaídos. Como o princípio das coisas está nos segredos de Deus, que não vê-lo revela senão à medida que o julga adequado, ficamos reduzidos a conjecturas. Muitos sistemas foram imaginados para resolver esta questão, e até hoje nenhum satisfaz completamente a razão. Nós também vamos tentar levantar uma ponta do véu. Seremos mais felizes que os antecessores? Não sabemos. Só o futuro dirá. A teoria que apresentamos é, pois, uma opinião pessoal. Parece-nos em concordância com a razão e com a lógica. É isto que, aos nossos olhos, lhe dá um certo grau de probabilidade. Para começar, constatamos ser impossível descobrir qualquer parcela da verdade, a não ser com o auxílio da teoria espírita. Esta já resolveu uma porção de problemas até então insolúveis. E é com a ajuda dos balizas que ela nos oferece que tentaremos remontar o curso dos tempos. O sentido literal de certas passagens dos livros sagrados, contraditado pela ciência, repelido pela razão, produziu muito mais incrédulos do que se pensa, dada a obstinação aplicada em fazer daquilo um artigo de fé. Se uma interpretação racional for aceita, evidentemente reaproximará da Igreja os que dela se afastam. Antes de prosseguir, é essencial nos entendamos a respeito dos vocábulos. Quantas querelas não deveram a sua eternização, senão a ambiguidade de certas expressões. Em cada um, tomava no sentido de suas ideias pessoais. Isto ficou demonstrado em O Livro dos Espíritos, a propósito do vocábulo alma. Dizendo claramente em que acepção a tomávamos, cortamos qualquer controvérsia. O vocábulo anjo está no mesmo caso. Empregam-no indiferentemente no bom e no mau sentido, dizendo os anjos bons e os maus, o anjo da luz e o anjo das trevas. Donde se segue que, na acepção geral, ele apenas significa espírito. Evidentemente, é neste último sentido que deve ser entendido
ao se falar de anjos decaídos e de anjos rebeldes. Conforme a doutrina espírita nisto concorde com muitos teólogos, os anjos não são seres de criação privilegiada, isentos de trabalho impostos aos outros por um favor especial, mas espíritos chegados à perfeição por esforços e méritos próprios. Se os anjos fossem seres criados perfeitos, a revolta contra Deus, signo de inferioridade, indica que os revoltados não eram anjos. Também nos diz a doutrina que os espíritos progridem, mas não retrogradam. Por isso que jamais perdem as qualidades adquiridas. Ora, a rebelião por parte de seres perfeitos seria uma retrogradação, enquanto ela só se concebe partindo de seres ainda atrasados. Para evitar qualquer equívoco, conviria reservar a expressão anjos para os espíritos puros e chamar os demais apenas espíritos bons ou maus. Prevaleceu, entretanto, o uso na expressão anjos decaídos, mas não a tomamos na sua acepção geral. Ver-se-á, neste caso, que a ideia de queda e de rebelião é perfeitamente admissível. Não conhecemos, e talvez jamais venhamos a conhecer, o ponto de partida da alma humana. Tudo quanto sabemos é que os espíritos são criados simples e ignorantes, que progridem intelectual e moralmente, que em virtude do livre-arbítrio, uns tomaram o bom caminho, outros um caminho errado, que uma vez posto o pé no atoleiro, se afunda cada vez mais, que depois de uma sequência ilimitada de existências corpóreas, realizadas na Terra e em outros mundos, depuram-se e chegam à perfeição que os aproxima de Deus. Um ponto de difícil compreensão é a formação dos primeiros seres vivos na Terra, cada um em sua espécie, desde a planta até o homem. A teoria a esse respeito, exarada em O Livro dos Espíritos, se nos afigura a mais racional, embora só incompletamente e de modo hipotético, ela resolve esse problema que reputamos insolúvel, tanto para nós quanto para a maioria dos espíritos, e não seja dado penetrar o mistério das origens. Se o interrogarmos a tal respeito, os mais sábios dizem ignorá-lo. Outros, menos modestos, tomam a iniciativa e a postura de reveladores e ditam sistemas. Produto de ideias pessoais, apresentando-as como a verdade absoluta. É contra a mania dos sistemas de certos espíritos em relação ao princípio das coisas que nós devemos pôr em guarda. O que aos nossos olhos prova a sabedoria dos que ditaram o Livro dos Espíritos é a reserva que souberam guardar sobre questões dessa natureza. Em nossa opinião, não é prova de sabedoria resolver essas questões de maneira absoluta, como fazem alguns sem se inquietarem com as impossibilidades materiais resultantes dos dados fornecidos pela ciência e pela observação. Aquilo que dizemos do aparecimento do primeiro homem na Terra se estende à formação dos corpos, porque, uma vez formado o corpo, é mais fácil conceber que o espírito venha tomar conta dele. Dados os corpos, o que nos propomos examinar aqui é o estado dos espíritos que os animaram, a fim de chegar, se possível, a definir de modo mais racional do que se feito até agora a doutrina da queda dos anjos e do paraíso perdido.
Se não admitirmos a pluralidade das existências corpóreas, temos que admitir que a alma é criada ao mesmo tempo que se forma o corpo. Porque uma de duas, ou a alma que anima o corpo ao nascer já viveu ou não viveu ainda. Entre as duas hipóteses, não há meio termo. Ora, da segunda hipótese, de que as almas não tenham vivido, decorrem uma porção de problemas insolúveis, tais como a diversidade de aptidões e de instintos, incompatíveis com a justiça de Deus, a sorte das crianças que morrem em tenra idade, a dos cretinos, dos idiotas, etc. Ao passo que tudo se explica naturalmente se se admitir que a alma já viveu e que, ao encarnar-se em novo corpo, traz o que havia adquirido anteriormente. Assim é que as sociedades progridem gradativamente. Sem isso, como explicar a diferença existente entre o presente estado social e o dos tempos de barbárie? Se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que hoje nascem seriam absolutamente novas e tão primitivas quanto as que viviam há milhares de anos. Acrescente-se que, entre elas, não haveria qualquer conexão, nenhuma relação necessária, seriam completamente independentes umas das outras. Porque então, as almas de hoje seriam melhor aquinhoadas por Deus que as antepassadas? Por que compreendem melhor? Porque têm instintos mais apurados e costumes mais suaves? Porque têm a intuição de certas coisas sem as haverem aprendido? Desafiamos uma solução, a menos que se admita que Deus tenha criado almas de diversas qualidades, conforme os tempos e os lugares. Proposição irreconciliável com a ideia de uma soberana justiça. Diga-se, ao contrário, que as almas de hoje já viveram em épocas remotas, foram bárbaras como o seu século, mas progrediram. Em cada nova existência, trazem aquisições das existências anteriores. Consequentemente, as almas dos tempos civilizados não foram criadas mais perfeitas. Elas é que se aperfeiçoaram com o tempo. Teremos, assim, a única explicação plausível para a causa do progresso social. Estas considerações tiradas da reencarnação são essenciais para a compreensão de um fato de que falaremos a seguir. Embora possam os espíritos encarnar-se em diferentes mundos, parece que, em geral, realizam um certo número de migrações no mesmo globo e no mesmo meio, a fim de melhor aproveitarem a experiência adquirida. Não saem desse meio senão para um pior, por punição, ou um melhor como recompensa. Disso resulta que, durante um certo período, a população do globo é mais ou menos composta dos mesmos espíritos, que aí reaparecem em diversas épocas, até atingirem um grau de depuração que lhes permita a morada em mundos mais adiantados. Conforme o ensaio dado pelos espíritos superiores, essas emigrações e imigrações dos espíritos encarnados na Terra ocorrem de tempos em tempos, individualmente. Mas, em certas épocas, realizam-se em massa, por força das grandes revoluções que os fazem desaparecer em quantidades inumeráveis, sendo substituídos por outros espíritos que, sobre a Terra ou sobre uma parte da Terra, constituem uma nova geração. O Cristo disse uma coisa notável que não foi compreendida como, aliás, em muitas outras passagens, tomadas ao pé da letra, quando sempre falava por imagens e parábolas, anunciando os grandes acontecimentos no mundo físico e no mundo moral
disse ele. Na verdade vos digo que não passará essa geração sem que se cumpram todas as coisas. Ora, a geração do tempo do Cristo passou há 18 séculos sem que as coisas tivessem sido cumpridas. Disso devemos concluir ou que o Cristo se enganou, o que é impossível, ou que suas palavras tinham um sentido oculto, que foi mal interpretado. Se, porém, nos reportarmos ao que dizem os Espíritos, não apenas a nós, mas pelos médiuns de todos os países, chegamos à realização dos tempos preditos a uma época de renovação social, isto é, a uma época dessas grandes emigrações dos espíritos que habitam a Terra, que os tendo enviado para cá, a fim de se melhorarem, Deus os deixou aqui o tempo necessário para progredirem. Deu-lhes a conhecer as suas leis, primeiro por Moisés, depois pelo Cristo. Advertiu-os pelos profetas, em suas reencarnações sucessivas, puderam aproveitar tais ensinos. Agora, os tempos são chegados, e aqueles que não aproveitaram as luzes, os que violaram a lei de Deus e desconheceram o seu poder, irão deixar a terra, onde, de agora em diante, estariam deslocados do meio pelo progresso moral que se realiza, e ao qual só trariam estorvos, quer como homens, quer como espíritos. A geração a que o Cristo se referia não era a dos homens que viviam em seu tempo, encarnados, mas a geração dos espíritos que na Terra percorreram os diversos períodos de sua reencarnação e que irão deixá-la. Vão ser substituídos por uma nova geração de espíritos que, moralmente mais adiantados, farão reinar entre si a lei do amor e da caridade ensinada pelo Cristo, e cuja felicidade não será perturbada pelo contato dos maus, dos orgulhosos, dos egoístas, dos ambiciosos e dos ímpios. Conforme os espíritos, parece mesmo que, entre as crianças que agora nascem, muitas são reencarnações de espíritos dessa nova geração. Quanto aos da antiga geração, que tiverem bem merecido, mas que, apesar de tudo, não tiverem atingido um suficiente grau de depuração para chegarem a mundos mais adiantados, poderão continuar a habitar a Terra e aqui ainda passar algumas encarnações. Então, em vez de ser isto uma punição, será uma recompensa, porque serão mais felizes por progredirem. O tempo em que desaparece uma geração de espíritos para dar lugar a uma outra é considerado como o fim do mundo, mas é do mundo moral. Em que serão convertidos os espíritos expulsos da Terra? Os próprios espíritos nos dizem que aqueles irão habitar mundos novos, onde encontrarão seres ainda mais atrasados que os daqui, aos quais terão que fazer progredir, transmitindo-lhe o produto dos conhecimentos adquiridos. O contato do meio bárbaro em que estarão ser-lhe-ás uma expiação cruel e uma fonte de incessantes padecimentos físicos e morais, dos quais terão tanto mais consciência quanto maior for o desenvolvimento de sua inteligência. Mas uma tal expiação será ao mesmo tempo a missão que lhes oferecerá meios de resgate do passado, conforme a maneira por que a desempenharem. Aí sofrerão uma série de reencarnações durante um período mais ou menos longo, no fim do qual os que tiverem merecido
serão retirados para mundos melhores, talvez a própria Terra, que será então um recanto de felicidade e de paz, enquanto que os da Terra subirão pouco a pouco até o estado de anjos ou puros espíritos. Dir-se-á que isto é muito demorado e que melhor seria ir de uma vez da Terra ao céu. Sem dúvida, mas com tal sistema temos a alternativa de ir em massa da Terra para o inferno por toda a eternidade, ou então concordar que, muito rara sendo a soma de virtudes necessárias para ir da Terra ao céu diretamente, poucos homens estarão seguros de as possuir. Disso resulta que há mais probabilidades de ir para o inferno do que para o paraíso. Não vale mais a pena fazer uma caminhada mais longa, mas com a certeza de chegar ao fim? No estado atual da Terra, ninguém se preocupa de a ela voltar e nada a isto a obriga, porque depende de cada um progredir de tal modo, enquanto aqui se encontra, que possa merecer uma promoção. Nenhum prisioneiro, saindo do cárcere, pensa em voltar para ele. E o meio é muito simples, apenas não cair em nova falta. Também o soldado acharia muito cômodo tornar-se marechal de um golpe. Entretanto, embora segure o bastão na cartucheira, necessita conquistar as esporas. Remontemos o curso dos tempos. E do presente, como ponto conhecido, procuremos deduzir o desconhecido, ao menos por analogia, embora sem a certeza de uma demonstração matemática. A questão de Adão, como tronco único da espécie humana na Terra, é muito controvertida. Como se sabe, porque as leis da antropologia lhe demonstram a impossibilidade, sem falar dos documentos autênticos da história chinesa que provam que a população do globo remonta a uma época muito anterior a que a cronologia bíblica assina a Adão. Então, a história de Adão é um conto da carochinha? Não é provável. É uma figura que, com todas as alegorias, deve encerrar uma grande verdade, cuja chave só será dada pelo Espiritismo. A questão principal, ao nosso ver, não é saber se o personagem Adão existiu realmente, nem em que época viveu, mas se a raça humana, designada como sua posteridade, é uma raça decaída. A solução dessa questão não é vazia de conteúdo moral, porque esclarecendo-nos quanto ao nosso passado, pode orientar a nossa conduta para o futuro. Notemos de saída que a ideia de queda aplicada ao homem é uma insensatez, quando separada da reencarnação, do mesmo modo que a responsabilidade que carregássemos pela falta de nosso primeiro pai. Se a alma de cada homem é criada ao nascer, é que não existia antes. Assim, não terá qualquer relação direta ou indireta com a que cometeu a primeira falta. Então surge a pergunta: como pode ser responsável? A dúvida sobre tal ponto conduz naturalmente à dúvida e mesmo à incredulidade sobre muitos outros. Porque, se falso é o ponto de partida, falsas devem ser também as consequências. Tal o raciocínio de muita gente. Ora, tal raciocínio cairá se considerarmos o espírito e não a letra do texto bíblico, e se nos reportarmos aos mesmos princípios da doutrina espírita, conforme foi dito, a reanimar a fé que se extingue. Notemos ainda que a ideia dos anjos rebeldes, anjos decaídos, paraíso perdido, se acha em quase todas as religiões e no estado de tradição entre quase todos os povos.
Ela deve, pois, assentar-se numa verdade. Para compreender o verdadeiro sentido que deve ser ligado à qualificação de anjos rebeldes, não é necessário supor uma luta real entre Deus e os anjos ou espíritos, de vez que o vocábulo anjo é aqui tomado numa acepção geral. Admitindo-se que os homens sejam espíritos encarnados, que são os materialistas e os ateus, se não anjos ou espíritos, em revolta contra a divindade, pois que negam a sua existência e nem reconhecem o seu poder, nem as suas leis? Não é por orgulho que pretendem que tudo aquilo de que são capazes vem deles próprios e não de Deus? Não são muito culpados os que se servem da inteligência, de que se vangloriam para arrastar os seus semelhantes para o precipício da incredulidade? Até certo ponto, não praticam um ato de revolta aqueles que sem negar a divindade, desconhecem os verdadeiros atributos de sua essência? Os que se cobrem com a máscara da piedade para cometimento de ações más? Aquele cuja fé, no fundo, não os desliga dos bens deste mundo? Os que, em nome de um Deus de paz, violentam a primeira de suas leis, a lei da caridade? Eis que semeiam a perturbação e o ódio pela calúnia e pela maledicência? Enfim, aqueles cuja vida voluntariamente inútil se escoa na inatividade, sem proveito para si próprios nem para os seus semelhantes? A todos serão pedidas contas, não só do mal que tiverem feito, mas do bem que tiverem deixado de fazer. Ora, todos esses espíritos que empregaram tão mal as suas encarnações, uma vez expulsos da terra e enviados a mundos inferiores, entre populações ainda na infância da barbárie, que serão, senão anjos decaídos, remetidos à expiação? Não será para eles a terra que deixaram um paraíso perdido em comparação com o meio ingrato onde ficarão relegados durante milhares de séculos, até o dia em que tiverem merecido a libertação? Agora, remontando à origem da raça atual, simbolizada na pessoa de Adão, encontraremos todos os caracteres de uma geração de espíritos expulsos de outro mundo e exilados por causas semelhantes na terra já povoada, mas por homens primitivos mergulhados na ignorância e na barbárie, e que aqueles tinham por missão fazê-los progredir, trazendo para o seu meio as luzes de uma inteligência já desenvolvida. Não é realmente o papel até aqui representado pela raça adâmica? Relegando-a para essa terra de trabalho e de sofrimento, não teria Deus razão para dizer: tu comerás o teu pão no suor do teu rosto? Se ela mereceu tal castigo por causas semelhantes às que vemos hoje, não será justo dizer que se perdeu por orgulho? Na sua mansuetude, não lhe poderia prometer que lhe enviaria um Salvador, isto é, aquele que deveria iluminar o caminho a seguir para alcançar a felicidade dos eleitos? Este Salvador foi enviado na pessoa do Cristo, que ensinou a lei do amor e da caridade como a verdadeira âncora de salvação. Aqui se apresenta uma consideração importante. A missão do Cristo é facilmente compreendida, admitindo-se que são os próprios espíritos que viveram antes e depois de sua vinda e que assim puderam aproveitar-se de seu ensino ou do mérito de seu sacrifício. Mas já é mais difícil de compreender
Sem a reencarnação, a utilidade desse mesmo sacrifício para espíritos criados posteriormente à sua vinda, e que, assim, Deus os teria criado manchados por faltas daqueles com os quais não tinham qualquer relação. Essa raça de espíritos parece ter completado seu tempo na Terra. De um modo geral, uns aproveitaram o tempo e progrediram, com o que mereceram recompensa. Outros, por sua obstinação em fechar os olhos à luz, esgotaram a mansuetude do Criador e mereceram castigo. Assim será realizada a palavra do Cristo. Os bons ficarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Um fato parece apoiar a teoria que atribui uma pré-existência aos primeiros habitantes desta raça na Terra, da qual Adão, tido como o tronco, é representado com um desenvolvimento intelectual imediato, muito superior ao das raças selvagens atuais, que os seus primeiros descendentes, em pouco tempo, mostraram aptidão para trabalhos de arte muito adiantados. Ora, o que sabemos do estado dos espíritos em sua origem indica o que teria sido Adão do ponto de vista intelectual, se sua alma tivesse sido criada ao mesmo tempo que o seu corpo. Admitindo por exceção que Deus lhe tivesse dado uma alma jamais perfeita, restaria explicar por que os selvagens da Nova Holanda, por exemplo, se saem do mesmo tronco, são infinitamente mais atrasados que o pai comum. Ao contrário, tudo prova, pelo físico e pelo moral, que pertencem a outra raça de espíritos mais próximos de sua origem e que ainda necessitam de um grande número de migrações corpóreas antes de atingirem os graus menos avançados da raça adâmica. A nova raça que vai surgir, fazendo reinar por toda parte a lei do Cristo, que é a lei da justiça, de amor e de caridade, apressará o seu adiantamento. Os que escreveram a história da antropologia terrestre apegaram-se, sobretudo, aos caracteres físicos. O elemento espiritual foi quase sempre negligenciado, e o é, em regra, pelos escritores que nada admitem fora da matéria. Quando este for levado em conta no estudo das ciências, lançará uma nova luz sobre uma porção de problemas ainda obscuros, porque o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, que desempenha um papel preponderante nos fenômenos físicos, tanto quanto nos fenômenos morais. Eis um resumo, um exemplo de chocante analogia com o que se passa em escala maior no mundo dos espíritos e que nos ajudará a compreendê-lo. A 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênie desembarcou na Nova Caledônia, uma companhia disciplinar composta de 291 homens. O comandante da colônia baixou à sua chegada a seguinte ordem do dia: ao desembarcar nesta terra distante, já compreendestes o papel que vos está reservado. A exemplo de nossos bravos marinheiros, que servem aos vossos olhos, vós nos ajudareis a levar com brilho no meio das tribos selvagens da Nova Caledônia o facho da civilização. Pergunto-vos, não é uma bela e nobre missão? Vós a desempenhareis dignamente. Escutai a voz e os conselhos dos vossos chefes. Eu estou à testa deles, que as minhas palavras sejam bem entendidas. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos suboficiais e cabos é uma garantia segura de todos os esforços que serão tentados para fazer de vós excelentes soldados. Direi mais,
para vos elevar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se assim o quiserdes. Vossa disciplina é severa e deve sê-lo. Posta em nossas mãos, sabei-o, será firme e inflexível, mas também justa e paternal, saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Temos aqui homens que, por seu mau comportamento, foram expulsos de um país civilizado e, como castigo, enviados para um meio bárbaro. Que lhes disse o chefe? Infringistes as leis do vosso país, fostes causa de desordem e de escândalo, e de lá fostes expulsos. Mandam-vos para cá, mas podeis resgatar o vosso passado. Pelo trabalho, podeis conquistar aqui uma posição honrosa e vos tornardes cidadãos honestos. Tendes aqui uma bela missão a cumprir, a de levar a civilização às tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que se conduzem bem. Para aqueles homens relegados ao seio da selvageria, a Mãe Pátria não é um paraíso perdido por sua culpa e por sua rebelião contra a lei? Nessa terra longínqua, não são anjos decaídos? A linguagem do chefe não é a que Deus dirigiu aos espíritos exilados na terra? Desobedecestes as minhas leis, por isso vos expulsei do país onde poderíeis viver felizes e em paz. Aqui sereis condenados ao trabalho, mas podereis, por vossa conduta, merecerão a reconquistar a pátria que perdestes por vossa culpa, o céu. À primeira vista, a ideia da queda parece em contradição com o princípio que os espíritos não podem retrogradar. É necessário, porém, considerar que não se trata de um retorno ao estado primitivo, posto que, numa posição inferior, nada perde o espírito daquilo que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, seja qual for o meio em que se ache colocado. Está na situação de um homem do mundo condenado às galés por seus crimes. Certamente um decaído do ponto de vista social, mas não se torna mais estúpido nem mais ignorante. Iremos supor que esses homens mandados à Nova Caledônia irão se transformar subitamente em modelos de virtude? Que irão de repente abjurar todos os erros do passado? Fora necessário não conhecer a humanidade para o admitir. Pela mesma razão, os espíritos que vão ser expulsos da terra, uma vez instalados no mundo do exílio, não se despojarão subitamente do orgulho e dos baixos instintos. Durante muito tempo conservarão as tendências de sua origem, um resto do velho fermento. O mesmo deve ter acontecido aos espíritos da raça adâmica, exilados na terra. Ora, não está aí o pecado original? A mancha que trazem ao nascer é a raça de espíritos culpados e punidos a que pertencem. Mancha que podem apagar pelo arrependimento, pela expiação e pela renovação de sua personalidade moral. Considerado como responsabilidade por uma falta cometida por outrem, o pecado original é uma insensatez e a negação da justiça de Deus. Ao contrário, considerado como consequência e remanescente de imperfeição inicial do indivíduo, não só a razão o admite, mas se considera de plena justiça e responsabilidade dela decorrente. Esta interpretação dá uma razão de ser absolutamente natural ao dogma da Imaculada Conceição, do qual tanto zombou o ceticismo.
Este dogma estabeleceu que a mãe de Cristo não era manchada pelo pecado original. Como pode ser isto? Muito simples. Deus enviou um espírito puro, que não pertencia à raça culpada e exilada, para se encarnar na terra e desempenhar a augusta missão. Do mesmo modo que, de tempos em tempos, envia espíritos superiores que se encarnam, a fim de darem um impulso no progresso, acelerando-o. Na Terra, tais espíritos são como o venerável pastor que vai moralizar os condenados em suas prisões e lhes mostrar o caminho da salvação. Por certo, algumas pessoas acharão esta interpretação pouco ortodoxa. Algumas até a taxarão de herética. Mas não é certo que muitos não veem no relato da Gênesis, na história da maçã e da costela de Adão, uma simples imagem? Que não podendo ligar um sentido preciso à doutrina dos anjos decaídos, dos anjos rebeldes e do paraíso perdido, consideram tudo isto simples fábulas? Se uma interpretação lógica os leva a ver uma verdade disfarçada sob alegoria, não é melhor que a negação absoluta? Admitamos que esta interpretação não seja, sob todos os pontos de vista, conforme a mais rigorosa ortodoxia, no sentido vulgar do termo, perguntamos se será preferível não acreditar absolutamente em coisa alguma do que acreditar em alguma coisa. Se a crença no texto literal afasta de Deus e a crença na interpretação dele aproxima, esta não vale mais que aquela? Não vimos, pois, destruir o princípio, podá-lo pela base, como fizeram alguns filósofos. Procuramos descobrir-lhe o sentido oculto e vimos, ao contrário, consolidá-lo e dar-lhe uma base racional. Como quer que seja, não se poderá negar a esta interpretação um caráter grandioso, que, na verdade, falta ao texto literal. Esta teoria abarca, ao mesmo tempo, a universalidade dos mundos, o infinito no passado e no futuro. Dá a todos a sua razão de ser pelo encadeamento de todas as coisas, pela solidariedade que estabelece entre todas as partes do universo. Não é mais conforme a ideia que fazemos da majestade e da bondade de Deus, que a circunscreve a humanidade a um ponto no espaço e a um instante na eternidade? Publicidade das comunicações espíritas. A questão da publicidade das comunicações espíritas é o complemento da organização geral de que tratamos no número anterior. À medida que se alarga o círculo dos espíritas, multiplica-se os médiuns e, com eles, o número das comunicações. De algum tempo para cá, essas comunicações têm tido um desenvolvimento notável em todos os sentidos, em relação ao estilo, aos pensamentos e à amplitude dos assuntos tratados. Cresceram com a mesma ciência e os espíritos calibram a altura de seu ensino pelo desenvolvimento das ideias. E isso tanto se dá nas províncias e no estrangeiro quanto em Paris, como o provam as numerosas mostras que nos enviam, algumas das quais têm sido publicadas na revista. Dando essas comunicações, os espíritos visam a instrução geral, a propagação dos princípios da doutrina. E tal objetivo não seria atingido se, conforme dissemos, elas ficassem escondidas nas pastas dos que as recebem. É, pois, útil espalhá-las pela via da publicidade.
Disso resultará outra importante vantagem: a de provar a concordância do ensino espontâneo dado pelos espíritos sobre todos os pontos fundamentais e de neutralizar a influência dos sistemas errados, provando o seu isolamento. Trata-se, pois, de examinar o modo de publicidade que pode melhor alcançar esse objetivo, para o que há que considerar 2 pontos: o meio que oferece mais chances de extensão da publicidade e as condições mais adequadas a produzir no leitor uma impressão favorável, quer pela judiciosa escolha dos assuntos, quer pela disposição material. Por não levar em conta certas considerações, talvez de pura forma, as melhores obras são, por vezes, natimortos, isto é, fruto da experiência. Certos editores têm a esse respeito um tacto que lhes dá o hábito do gosto do público, o que lhes permite avaliar de relance e imediatamente as chances de sucesso de uma publicação, de lado qualquer questão quanto ao mérito intrínseco. O desenvolvimento que tomam as comunicações espíritas colocam-nos na impossibilidade material de inserir todas na revista. Para abarcar o quadro inteiro, fora necessário lhe dar uma extensão tal que deixaria o preço da mesma fora do alcance de muita gente. Há, pois, necessidade de encontrar um meio de as fornecer nas melhores condições para todos. Examinemos de saída os prós e os contras dos vários sistemas que poderiam ser empregados. Primeiro, publicações periódicas locais. Estas apresentam 2 inconvenientes. O primeiro é o de serem quase sempre restritas à localidade. O segundo é que uma publicação periódica, devendo ser alimentada e distribuída em datas fixas, necessita de um material burocrático e de gastos regulares, que devem ser cobertos de qualquer modo, sob pena de interrupção. Se os jornais de localidade que se dirigem ao grande público por vezes têm dificuldade de viver, com mais forte razão uma publicação dirigida a um público restrito, pois seria ilusório contar com muitos assinantes de fora, principalmente se tais publicações se fossem multiplicando. Segundo, publicações locais não periódicas. Uma sociedade, um grupo, os grupos de uma mesma cidade poderiam, como fizeram em Metz, reunir suas comunicações em brochuras independentes umas das outras e publicadas em datas indeterminadas. Este modo é incomparavelmente preferível ao precedente, sob o ponto de vista financeiro, porque não assume compromissos e a gente é livre de parar quando quiser. Mas há sempre o inconveniente da restrição da publicidade. Para espalhar tais brochuras fora do círculo local, haveria necessidade de gastos com anúncios, ante os quais muitas vezes a gente recua, ou seria necessária uma livraria central com numerosos correspondentes que de tal se encarregassem. Mas aqui surge uma outra dificuldade. Os livreiros, em geral, não têm boa vontade para com as obras que eles próprios não editam. Além disso, não querem ocupar os seus correspondentes com publicações para eles sem importância e de consumo incerto. Por vezes feitas em más condições de venda pelo formato e pelo preço, e que, além de descontentar os correspondentes,
obrigá-los-ia a despesas de devolução. São considerações que a maioria dos autores, estranhos ao ofício, não compreendem. Sem falar dos que, achando suas obras excelentes, admiram-se que nenhum editor se esforce para as agenciar. Os próprios que as imprimem por sua conta deveriam lembrar-se que, a despeito das vantagens que ofereçam aos livreiros, a obra terá que aguardar os clientes, se, em termos do ofício, não estiver em condições negociáveis. Pedimos desculpa aos nossos leitores por entrar em detalhes tão materiais a propósito dessas coisas espirituais, mas é precisamente no interesse da propagação das boas coisas que queremos premunir contra as ilusões da inexperiência. Terceiro, publicações individuais dos médiuns. Todas as reflexões acima se aplicam naturalmente a publicações isoladas que certos médiuns poderiam fazer das comunicações que recebem. Mas, além da maior parte deles não o poderem fazer, elas têm um outro inconveniente. É que, em geral, têm um cunho de uniformidade que as torna monótonas e diminuiria tanto mais o seu consumo quanto mais se multiplicassem. Só seriam atraentes se, tratando de um determinado assunto, formassem um todo e apresentassem um conjunto que quer fossem obra de um só espírito, quer de vários. Essas considerações não são absolutas e certamente haverá exceções. Há, porém, que convir que repousam sobre um fundo de verdade. Aliás, aquilo que dizemos não visa impor nossas ideias, que cada um considerará ou não. Apenas como a gente publica na esperança de um resultado, sentimos-nos na obrigação de expor as causas de decepções. Os inconvenientes que acabamos de assinalar se nos afiguram completamente contornados pela publicação central e coletiva que os senhores Didier e companhia vão empreender sob o título de Bibliothèque du Monde Invisible. Nota 1. Biblioteca do Mundo Invisível. Compreenderá uma série de volumes de grande formato em 18, 7 folhas de impressão ou cerca de 250 páginas, ao preço uniforme de 2 francos. Cada volume terá seu número de ordem, mas será vendido separadamente, de sorte que os amadores terão liberdade de adquirir os que lhes convierem, sem a obrigação de pagar pelos que lhes não interessam. Esta coleção, que não tem limites fixos, oferecerá meios de publicar, nas melhores condições possíveis, os trabalhos mediúnicos obtidos nos diferentes centros, com a vantagem de uma publicidade muito ampla por meio dos correspondentes. O que esta casa não faria por meio de brochuras isoladas, ela o fará por meio de uma coleção que pode adquirir grande importância. O nome de Biblioteca do Mundo Invisível é o título geral da coleção. Cada volume, porém, terá um título especial para designar o assunto e a procedência e beneficiará o autor, sem que este tenha que se imiscuir no produto das obras que lhe são estranhas. É uma publicação coletiva, mas sem solidariedade entre os produtos, e na qual cada um entra com a sua cota e se sujeita às chances do mérito de sua obra,
mas se aproveitando da publicidade comum. Nessa coleção, os editores não se propõem publicar tudo quanto lhes seja enviado. Ao contrário, reservam-se expressamente o direito de uma escolha rigorosa. Os volumes publicados à custa dos respectivos autores poderão entrar na coleção se forem aceitos e estiverem nas condições de formato e preço. Pessoalmente, somos estranhos ao conjunto desta publicação e à sua administração, que nada tem de comum com a Revista Espírita, nem com as nossas obras especiais sobre a matéria. Damos-lhes a nossa aprovação e o nosso apoio moral, porque a julgamos útil e por ser a melhor via aberta aos médiuns, grupos e sociedades para suas publicações. Nela colaboraremos com os outros, por nossa conta, só assumindo responsabilidade pelo que levar o nosso nome. Além das obras especiais que pudermos fornecer a essa coleção, dar-lhe-emos sob o título especial de Portefeuille Spirit, nota 3, pasta espírita, alguns volumes compostos de comunicações escolhidas, quer entre as que são obtidas em nossas reuniões de Paris, quer entre as que nos são remetidas por médiuns e grupos franceses e estrangeiros que se correspondem conosco e não quiserem fazer publicações pessoais. Oriundas de fontes diferentes, essas comunicações terão o atrativo da variedade. A elas juntaremos, conforme as circunstâncias, as observações necessárias à sua compreensão e desenvolvimento, a ordem, a classificação e todas as disposições materiais serão objeto de atenção especial. Não visando lucro pessoal de tais publicações, nossa intenção é aplicar os direitos que nos couberem pelos cuidados a elas dados em favor da distribuição gratuita de nossas obras sobre o Espiritismo às pessoas que não as puderem adquirir ou qualquer outro emprego julgado útil à propagação da doutrina, conforme as condições que forem fixadas ulteriormente. Tal plano parece corresponder a todas as necessidades e não duvidamos que seja acolhido com entusiasmo por todos os sinceros amigos da doutrina.